Olá, pessoal, queridas alunas, queridos alunos, eu espero que vocês estejam bem, espero e desejo que já tenham feito o diagnóstico da realidade, porque só com esse diagnóstico em mãos que vocês compreenderão melhor, claro, vocês vão compreender independente, mas vocês já vão visualizar a situação da aula de hoje com diagnóstico em mão, porque hoje nós vamos falar sobre modalidades de intervenção. Como vocês vão utilizar, qual modalidade vocês irão utilizar para a intervenção. Então, diante do diagnóstico que vocês já levantaram, com esta aula vocês já terão já algo muito avançado, as ideias já todas bem conectadas para que vocês consigam desenvolver o trabalho para execução. Eu peço licença a vocês para poder compartilhar o material da aula. Sejam muito bem-vindos à aula de hoje, do projeto extensionista, né, do projeto Integrador 3. Eu sou a professora Valquíria Maranhão, professora desta disciplina, junto com a professora Rafaela também. Peço agora licença para contribuir com essas informações com vocês. Então, nós temos aqui a modalidade de intervenção e nós temos os nossos objetivos. Quais são os objetivos ao elaborar esse material? É preparar vocês, alunos, para selecionar a modalidade de intervenção mais adequada para cada contexto e necessidade. Então, de acordo com o levantamento que vocês fizeram, de acordo com a realidade local, o contexto, aquilo que vocês querem intervir para ajudar, para contribuir com a sociedade, a intenção nossa é que vocês consigam encontrar a modalidade adequada. Outro objetivo, estimular a reflexão crítica sobre as diferentes modalidades de intervenção, seus impactos potenciais e as formas como podem ser adaptadas para resolver problemas específicos da gestão pública. Então, a reflexão precisa ela ser crítica, tá? Nada de achismo e nem de algo superficial. Vocês já estão preparados, vocês já estão no terceiro, né? No terceiro projeto, se sabe muito bem fazer. E aqui nós temos um diagnóstico à intervenção. Então, vejam bem, o que identificamos diante ali, né, do diagnóstico que vocês fizeram? Esse caminho para chegar agora nessa intervenção. O que é que nós identificamos? Quem é afetado? Por que isso acontece? O que pode ser transformado? O que pretendemos alcançar? Como agir? Então, são esses questionamentos, essas perguntas que vão guiar vocês para a modalidade correta. Então, se o objetivo vejam bem, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos acerca das modalidades que são possíveis, tá bom? Então, vejam bem, se o objetivo é informar ou sensibilizar sobre determinado tema, vamos o quê? Fazer uma palestra. Desenvolver conhecimento e habilidade na prática. Então, vamos ver lá um workshop. Ensinar determinada técnica ou procedimento, uma oficina. Promover diálogo e ouvir diferentes experiências, uma roda de conversa. Então, vão prestando atenção, tá? Aquilo que é diante da necessidade, do objetivo que vocês ali apontam. Oferecer orientação específica a uma organização, consultoria ou assessoria, seria uma modalidade indicada, sugerida. Promover reflexão a partir de uma produção audiovisual, um cine-debate. Reunir instituições, serviços e comunidades, uma feira. Desenvolver ações estruturadas diante de um problema social, intervenção social. Informar, sensibilizar, estimular mudanças e comportamentos na comunidade. Então, campanha educativa.
oferecer orientações, conhecimentos, encaminhamentos sobre uma necessidade identificada, mutirão de orientação. Então, vocês observam aqui, queridos, eu peço desculpa, vocês já podem ter observado que eu estou meio constipada, então minha voz está meio fanha, mas as informações, elas não serão prejudicadas por conta disso. Consigo falar com clareza, apenas para justificar isso, tá ok? Então, vocês vão encontrar aqui, diante dos objetivos, qual melhor modalidade escolher. Então, palestra. Se vocês forem pensar numa palestra, imaginem bem, tá ok? Como é que isso seria desenvolvido? É uma apresentação oral sobre um tema específico, conduzido por um especialista ou profissional da área. Isso aqui é bastante importante, tá? Na escolha, se a escolha for uma palestra, precisa ser alguém que conhece bem, tá, gente? Que tem expertise do assunto, porque ele vai prender o público, vai conseguir segurar o público do começo ao final da palestra e vai apresentar informações importantes a partir de conhecimentos, tá ok? Então, é uma pessoa que estuda, uma pessoa que tem experiência naquela informação que vocês desejam que apareçam nessa palestra. Objetivos: informar, sensibilizar, orientar, ampliar conhecimentos e promover reflexão sobre tudo isso, né? Promover reflexão. Indicada quando há falta de conhecimento, necessidade de orientação ou sensibilização. Às vezes a sociedade até entende, tem conhecimento, mas às vezes ignora aquela necessidade, ignora, às vezes por nem conhecer direito das leis, do que aquilo é importante para ser aplicado dentro da própria comunidade. Então, o palestrante vai trazer essas informações. Exemplos, vejam bem, população desconhece os serviços públicos disponíveis. Então, palestra sobre serviços e formas de acesso. Entende? Se for um workshop. Então, se eu for escolher um workshop, diante daqueles exemplos que vocês viram, a atividade prática é uma atividade prática interativa que combina fundamentação teórica e aplicação. Então, vocês já imaginam que um workshop, as pessoas que vão participar, elas vão ali olhar, elas vão ali compreender, elas estarão ali ouvindo, trocando as experiências. O participante não permanece apenas como ouvinte, participa da construção da atividade. Então, alguém conduz essa atividade e o participante ele vai interagir. Ele não vai ficar como ouvinte, como no caso é a palestra, tá? Indicado para desenvolver habilidades, capacitar, aprender ferramentas, solucionar problemas e desenvolver objetivos. Exemplos: dificuldades em ferramenta de gestão. Então, um workshop sobre planejamento e gestão pública. As pessoas até sabem, mas tem alguma dificuldade, o workshop irá orientar para isso. Tudo bem? Tudo bem até então com as informações? A oficina. Então, a oficina é uma modalidade de aprendizagem prática. Aqui se coloca realmente a mão na massa, tá? Foco é mão na massa, aprender fazendo. Então, terá ali um especialista que dará as orientações necessárias para aquela oficina e os participantes, eles vão colocar a mão na massa, eles vão aprender fazendo, tá? E o que é isso, gente? É a participação ativa no processo de construção do conhecimento, aplicação de conceitos e técnicas na prática, resolução de problemas, desenvolvimento de habilidades específicas. Indicada para a capacitação prática, desenvolvimento de habilidades e aprendizagem de procedimentos. Se vocês escolherem uma mesa redonda, aqui é preocupação também todas, tá? Em todas essas modalidades precisa ter um especialista ali à frente, mas aqui vocês precisam entender que são vários, né? Porque é uma mesa, vai ser composta ali uma mesa de vários profissionais, conhecedores do tema, que têm a expertise ali para ser desenvolvida. Formato de debate com diferentes participantes e perspectiva. Então, amplia a compreensão de problemas por meio do diálogo. Pode reunir especialistas, profissionais, poder público, comunidade, entre outros autores.
indicado para problemas complexos, diferentes perspectivas e necessidades de diálogos entre os setores. Aí, se eu quero, então, uma roda de conversa, já imagina uma mesa redonda ali, ela é com especialistas, a mesa redonda é ali composta por especialistas e a comunidade ficará ali como ouvinte. Já uma conversa, uma roda de conversa, compõe todos ali juntos, tá? Todos ali na mesma roda. Modalidade de diálogo com troca de experiências e conhecimento entre os participantes. Diferente dos outros formatos de debate, permite a participação mais ativa de todos os presentes, independente do seu nível de expertise, tá? Que todo mundo vai participar dessa conversa. E ela se amplia justamente pelo diálogo, ela se amplia justamente pelas provocações ali que aparecem. Indicada para ouvir a comunidade, conhecer experiências, identificar percepções e construir propostas, exemplos, insatisfação com o serviço público, roda de conversa com usuários. Aqui não é importante, sabe, gente, ter alguém que conhece bem do assunto para palestrar. Não, é diferente, tá? Aqui, se tiver alguém muito experiente, ele pode ser o provocador da conversa. Mas o importante é que todos conversem, todos falem as suas aptidões, angústias, preocupações, assim por diante. Uma consultoria ou assessoria. Então, como é que se dá isso? O que é isso? É personalizada e construída de acordo com as necessidades identificadas e indicada para problemas administrativos, planejamento, procedimentos e orientações técnicas. Aqui é bem técnico, tá? Exemplo, dificuldade na organização de procedimentos. Então, nós faríamos uma assessoria para padronização de fluxos, por exemplo. Um cine-debate. Esse acontece como, por exemplo, a exibição de filmes, documentários ou vídeos como ponto de partida para a discussão. Então, vocês viram ali, né, o diagnóstico da realidade, diante daquela necessidade, existe um documentário sobre isso. Então, vamos passar esse documentário para aquele grupo, para a comunidade. A exibição não é o objetivo final, tá? É o centro, é a reflexão, é o debate. E depois disso, vocês podem ter uma roda de conversa acerca daquilo ali, tá? É muito importante até. Indicada para sensibilização, reflexão, crítica e discussão de problemas sociais. Exemplo, participação social e cidadania. Cine debate sobre a participação cidadã em políticas públicas. Vamos pensar a feira. Como é que seria essa feira, tá? É um evento público com reunião de pessoas, instituições e organizações para troca de informações, produtos, serviços e experiências. Espaço para promover políticas públicas, programas governamentais, iniciativas comunitárias e fomentar o desenvolvimento social e econômico local. Indicada quando há desconhecimento de serviços, necessidade de articulação ou divulgação de iniciativas. Exemplo, uma feira de serviço, qualificação e geração de renda. A intervenção social, como é que isso se aplica? Ação planejada e estruturada para contribuir com a transformação de uma situação identificada. É uma modalidade ampla e pode reunir diferentes ações articuladas. Então, indicadas para problemas sociais complexos, situações que exigem ações combinadas. Pode incluir campanhas, oficinas, capacitações, serviços de apoios e outras ações. Campanha educativa. Observo que em alguns outros projetos que eu já trabalhei, essa modalidade ela é muito escolhida. Por isso, eu gostaria de chamar a atenção de alguns aspectos dela, tá? Voltada à informação, sensibilização e conscientização da comunidade. Indicada quando o problema envolve falta de informação, desconhecimento, hábitos inadequados ou pouca conscientização. Deve partir de uma necessidade concreta, identificada no diagnóstico.
Então, pode utilizar cartazes, folders, panfletos, vídeos, redes sociais, palestras, roda de conversas e outras informações estratégicas. Se vocês forem escolher essa, e, por exemplo, vocês forem escolher folder, cartazes, os panfletos, tome muito cuidado, pessoal, com o material escolhido, o material indicado, tá? Justamente para que as informações elas não sejam poluídas, não tenham muita informação que fica confusa. A sua abordagem também, essa abordagem ela precisa ser precisa, ela precisa ser eloquente, ela precisa fazer com que a pessoa que você está ali provocando essa informação, oferecendo tal informação, escute e preste atenção ao panfleto, porque senão ela vai jogar ali fora. Esse jogar fora também é outra preocupação, é ficar sujando, poluindo a cidade. Então, toma muito cuidado para que isso seja atrativo, que seja realmente atraente a informação para quem vai ouvi-la. Mutirão de orientação. Reúne a equipe para oferecer em determinado local e período informações e orientações e encaminhamentos. Indicado quando há dificuldades de acesso a informações, serviços, direitos, programas ou políticas públicas. Pode ser realizado em parceria com órgãos públicos, instituições, associações, escolas e outras organizações. O foco ali é aproximar a população das instituições e dos serviços disponíveis. Isso aqui também, gente, é bastante importante, porque vocês podem ir para locais já específicos, tá? E esses locais específicos que ali teremos multiplicadores, como, por exemplo, uma escola. Todos esses, esses métodos que vocês vão encontrar, para essa conscientização, é preciso pensar no local adequado, tá? Seja lá o que for, o local que combine e que contribua para um bom desenvolvimento, seja lá da oficina, da palestra, da modalidade escolhida. Então, campanhas de conscientização. É uma mensagem clara, convincente, adaptada ao público-alvo, cartazes, folhetos, vídeos e posts em redes sociais, com slogans e frases de impacto para atingir o público-alvo de forma eficaz. Escolha dos canais de comunicação, rádio, jornais locais, redes sociais, e-mail, sistema para disseminar a mensagem e engajar a comunidade online. Organização de evento, workshop e atividade comunitária para promover a mensagem de forma interativa e participativa. Ação de lançamento, visibilidade e engajamento, tá? Pense bem nisso. Então, pessoal, essas informações, elas são muito importantes e elas servem, tá? Para caminhar vocês. O ponto de partida é sempre a realidade investigada, tá? Sempre isso. A modalidade deve estar vinculada a um problema ou necessidade concreta. Definam o que fazer, para quem, com qual objetivo e de que maneira. O desafio do projeto integrador é construir uma intervenção coerente, fundamentada, viável, socialmente relevante. E eu me sinto tranquila, eu me sinto muito em paz quando eu estou conversando com vocês, porque eu sei que vocês já têm experiência e que os projetos anteriores foram belíssimos, foram excelentes. Então, eu sei que vocês não terão dificuldades com isso aqui. Nossa intenção aqui é só conectar, se alguns fios estiverem soltos, fazer um alinhamento. É apenas isso, porque eu sei que vocês conseguem fazer. A ação deve articular os conhecimentos construídos no curso às necessidades da comunidade. Sempre assim, tá? Então, queridos, esse primeiro momento é sobre as modalidades de intervenção. Nós teremos outro vídeo nessa aula 3, que é sobre as ODS, tá? Vocês também conhecem a necessidade de articular, de compreender as ODS para aplicar na intervenção de vocês. Eu desejo para vocês, queridos, um excelente trabalho.
Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E, por favor, fiquem atentos às informações de toda a rota. Tudo que tiver ali na aula 3, leiam, fiquem atentos. Todas as informações, elas são importantes. Forte abraço e até a próxima.